a comunidade cristã Nova Vida. Olá, boa noite. Vamos começar o culto de hoje cantando o hino quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar então? Pai, obrigada por essa noite, pedimos as suas bênçãos em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco através das músicas, também da palavra. Esteja com nossos irmãos que estão nos seus lares, participando do culto de hoje. Em Cristo Jesus, amém. Amém. Então vamos cantar o hino Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão.
Vamos cantar então agora o hino de número 108 do cantor cristão. Chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os gemidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no corpo e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Me darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do teu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Boa noite. Olá, boa noite. Graças a Deus. Louvo a Deus por sua vida. Como é bom termos um tempo aí reservado aí para meditarmos na palavra de Deus. Quarta-feira, mais um culto de oração. Eu sempre costumo dizer que esse culto é muito especial, porque é um momento que você consegue reservar para falar com Deus. Primeiro você tem o momento do louvor, são 3 louvores bem rápidos, mas depois você tem um tempo da palavra, uma breve meditação, e o intuito desse culto é dar ênfase à oração. Você tem um momento de oração, onde você vai pegar o seu celular e vai ligar para o seu irmão, a pessoa que você está com tanta saudade, conversar um pouco com o irmão e orar por suas necessidades. Então você fala da sua necessidade e o irmão também fala da necessidade dele e ambos, um ora pelo outro. Olha como é importante, como é precioso participarmos desse culto. Eu quero aproveitar esse momento tão sublime e, se você puder fazer isso, abra sua Bíblia. Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito por Lucas, Lucas que escreve. Sabemos que dos 4 evangelhos que nós lemos, estudamos, nós gostamos muito de Lucas, porque Lucas era médico, Lucas, ele dá alguns detalhes diferenciados dos demais evangelhos. Então, sempre nos milagres, nas curas, e por sua experiência de ser médico também, a gente percebe alguns ênfases, que é dado por Lucas neste livro. Capítulo 5, abra aí a sua Bíblia, capítulo 5. Olha como é interessante. A partir do capítulo 4, Lucas traz um relato da tentação de Jesus. Depois Jesus é expulso de Nazaré, lá no versículo de número 14 em diante. Depois, lá no 33, Jesus cura um homem que estava possesso de demônios,
e depois ele faz um milagre também na vida da sogra de Pedro. E no capítulo 5, nós temos o relato da pesca maravilhosa. Então, e dentro desse mesmo texto, desse capítulo, nós temos também relatado os primeiros discípulos. A escolha que Jesus faz ali dos primeiros discípulos. Então, acompanhe comigo a leitura, depois nós vamos orar. Capítulo 5, verso 1 diz assim: Apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Este lago é conhecido também, queridos, por Mar da Galileia, né? Alguns também conhecem por Mar da Galileia. Se você falar Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, não tem problema, é a mesma coisa. E, versículo 2: E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Verso 3: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João e filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque é tão bom quando nós temos esse tempo para ouvir a Tua palavra. Tempo onde nós nos aquietamos, tempo onde nós ficamos atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Tua palavra, ela é tão preciosa, Senhor. A Tua palavra, ela faz diferença em nós. A Tua palavra, ela muda o homem. Ela muda as nossas atitudes. A Tua palavra, ela nos encoraja. A Tua palavra traz ensinos preciosos. E nesta noite, nós vamos aproveitar todo o tempo para aprendermos com o Senhor. Pai, nos ajude. Abra o nosso entendimento, Senhor. Não permita que venhamos a estar dispersos neste momento, mas ajuda-nos para que possamos ouvir a Tua palavra somente. A Tua palavra. Nada venha nos atrapalhar. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra que nós acabamos de ler, esse registro tão precioso dos ensinamentos de Jesus. Nós podemos tirar vários aprendizados para nós nessa noite. O primeiro aprendizado que eu quero tirar nessa noite já está no versículo de número 1. Olha o que diz o versículo. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
Querido, você sabe que o que me chama a atenção nesse primeiro versículo do capítulo 5 de Lucas é o interesse que a multidão e as pessoas tinham de ouvir Jesus falar, de ouvir os ensinamentos de Jesus, de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão dispersas. Parece que as pessoas estão totalmente desligadas das coisas de Deus. Parece que não se valorizam mais a palavra de Deus, o ensinamento das coisas de Deus. Parece que nós estamos vivendo num tempo onde as outras coisas são muito mais importantes do que a palavra de Deus. Aquilo que nós temos muito mais interesse para as nossas próprias coisas, os nossos próprios sonhos, a busca dos nossos ideais, são muito mais importantes do que a palavra de Deus, do que reservarmos um tempo para ouvir Jesus falar, para reservarmos um tempo para ouvir a voz de Deus. Parece que não é tão valorizado como antes, outrora, eram valorizados. O que acontece conosco? O que está acontecendo com os cristãos? O que está acontecendo com aqueles que outrora amavam as coisas de Deus? Tinha prazer em ouvir a voz de Deus? Tinha prazer em se debruçar na palavra, na Bíblia, nas coisas de Deus? O versículo diz que eles apertavam, eles estavam próximos, juntos, para ouvir Jesus falando, para ouvir os ensinamentos de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo nesse versículo é que nós precisamos valorizar mais as coisas de Deus. Nós precisamos reservar tempo preciosos, né, para sermos alimentados da palavra de Deus. As coisas de Deus precisam fazer diferença em nós. E olha, seguindo, versículo 2: e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Sabe outra coisa que eu vejo nesse versículo? Que o texto traz algo para nós, dizendo que eles estavam desembarcando, saindo do barco, porque esses pescadores, eles passaram a noite trabalhando. Eles não estavam ali à toa, eles não estavam ali passeando, não, eles estavam ali trabalhando. Eles estavam pescando, o seu trabalho era pesca. E olha que interessante que depois que eles deixam os seus barcos, Jesus, olha no versículo 3, o que Jesus faz? Jesus entra em um dos barcos. Mas o barco que Jesus entrou era o barco de Simão Pedro. Era o barco dele, de Pedro. E depois Jesus, ao entrar no barco, ele pede que afaste um pouco da praia. E quando ele está sentado ali, ele começa a ensinar a multidão. As pessoas ficam prestando atenção naquilo que Jesus estava dizendo. Jesus, ele escolhe um daqueles barcos. E ele, naquele momento, ele pega aquele barco, ele entra naquele barco e ali ele começa a ensinar. E as pessoas ficam atentas, todos prestando atenção dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus acaba de falar, lá no versículo de número 4, outro aprendizado que nós temos dentro desse texto, Jesus, ele passa um tempo ensinando a multidão, logo pela manhã, né, ao amanhecer, ele está ensinando a multidão. Quando ele acaba de falar, ele disse a Simão:
faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, Pedro, entra de novo nesse seu barco aqui, que você acabou de deixá-lo à beira do mar, do lago, e vai adentrando ao lago, ao mar. Vai adentrando. E o que você vai fazer agora, Pedro? Você vai lançar as vossas redes para pescar. O versículo de número 5, o versículo de número 4, perdão, Pedro ele escuta Jesus falar. E o que ele faz? Ele obedece. Outra coisa que nós aprendemos dentro desse texto é a escuta e a obediência. Queridos, quanto tempo faz que você não escuta Deus falar? Quanto tempo faz que você não está atento e você não consegue ouvir a voz de Deus? Pedro, rapidamente, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele adentrou ao barco e foi adentrando ao mar. E o versículo de número 5, olha o que ele diz: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sobre tua palavra lançarei as redes. O que Pedro estava dizendo a Jesus? Mestre, passamos a noite inteira com as nossas experiências. Nós somos profissionais da pesca, conhecemos de mar, conhecemos do peixe, a época que tem mais peixes no mar, no lago. Nós conhecemos de tudo isso. Nós conhecemos. Olha o que Pedro faz. Pedro, ele obedece à voz de Deus. Queridos, um dos problemas que nos atinge, eu percebo que isso é tão notório na vida de nós, seres humanos, muitas vezes nós até ouvimos a voz de Deus, mas não obedecemos. Ouvimos tudo aquilo que Deus tem para nos falar, mas nós não obedecemos. Então Pedro, ele ouve, obedece, e ele fala para Jesus: olha, mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Em outras palavras, estamos cansados. Estamos esgotados. Trabalhamos tanto. Sabe, nós não temos mais força. Parece que esse episódio que aconteceu aqui não é diferente de nós. Querido, quantas vezes você já disse para Deus, para o Senhor, que você está cansado? Quantas vezes você falou ao Senhor que você precisa que Ele renove as suas forças? Ah, Senhor, eu estou cansado dessa situação. Eu estou cansado desse problema. Eu estou cansado, Senhor, dessa vida que eu estou vivendo. Eu estou cansado. Quantas vezes você já falou isso? É bem parecido com Pedro, não é? Já percebeu isso? Pedro trabalhou a noite inteira com seus amigos ali na pesca e não pegou nada. Parece que é como se tivesse trabalhado em vão. Conhecedor do mar, conhecedor da pesca, mas não pegou nada. Eu acho que quando ele chegou ali
próximo da saída do mar ali, já saindo das águas, o quanto ele estava frustrado, né? Porque passou a noite inteira e nada pegou. Mas olha que interessante, no versículo de número 8, versículo de número 6, perdão, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Foi tão grande a quantidade de peixe que ele pegou, que ele não conseguiu puxar a rede sozinho, chamou os amigos, chamou as pessoas para ajudá-lo. Mas tudo isso aconteceu porque primeiro ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Jesus e ele obedeceu ao mandado de Jesus. Aí está o segredo. Porque muitas vezes nós não vemos tantas coisas acontecerem em nossas vidas. Porque muitas vezes nós não ouvimos e não obedecemos, e muitas vezes nós ouvimos e não obedecemos. Pedro vai, se afasta, volta ao mar, lança a rede, conforme Jesus diz, e ele consegue pegar uma grande quantidade de peixes. Logo, no versículo 7, ele faz sinal aos seus companheiros que estavam ali no outro barco para que fossem ajudá-los. Venham me ajudar. Olha, eu não estou conseguindo, a quantidade é grande de peixes. Venham me ajudar. E Pedro logo busca ajuda. E ele recebe ajuda. Um outro segredo, um outro aprendizado que nós temos aqui nesse texto é que precisamos pedir ajuda para as pessoas. Às vezes nós temos algo assim para realizar em nossas vidas e muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. Sabe o que nós poderemos exemplificar ajuda? Olha, você dizendo assim, olha irmão, eu estou passando por um momento tão difícil aí. Eu quero que o irmão me ajude em oração. Que o irmão me ajude em uma palavra, com um conselho. E muitas vezes nós achamos que sabemos de tudo. Que conhecemos tudo. E não precisamos de ninguém. Nós somos sabedor de todas as coisas. E o que as pessoas sabem não vai nos acrescentar em nada. Achamos que sabemos de tudo. Mas não, irmãos. Nós precisamos da ajuda de um do outro. Nós precisamos caminhar próximo um do outro. Nós precisamos buscar ajuda um do outro para continuarmos nessa caminhada. Versículo de número 8. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. O que passou na cabeça de Pedro ali? Será que não passou um pouco de desconfiança quando Jesus disse assim, volte ao mar? Será que mesmo pelo questionamento dele com Jesus, ele não estava crendo de verdade que ia acontecer? Tanto é prova que estava acontecendo isso, porque ele diz assim, porque quando acontece a pesca maravilhosa, quando vem aquela rede cheia de peixes, Pedro se prostra aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Eu não mereço estar próximo do Senhor, eu não mereço esse acontecimento. Eu sou pecador. Eu não estava crendo, parece que como ele estivesse dizendo assim, eu não estava crendo totalmente que isso ia acontecer. Porque pelas minhas experiências, tantos anos que sou pescador e passei a noite inteira e nada peguei.
como é que vai acontecer grandes coisas tão rapidamente assim? E muitas vezes nós questionamos Deus. Nós falamos para o Senhor que nós somos habilidosos, conhecedores das letras, nós temos capacidade. E nós perdemos, muitas vezes, de sermos abençoados. Nós deixamos de receber esse cuidado de Deus. Porque nós achamos que somos alguma coisa. E não precisamos dele. E nós somos dependentes totalmente do Senhor. Versículo de número 9. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro ficou espantado. E os seus amigos também. Olha que grande quantidade de peixe pegamos. Olha a quantidade de peixe que pegamos. Parece que é como se ele estivesse dizendo, olha como é importante ouvir a voz de Deus, obedecer Jesus falar. Parece como se ele estivesse dizendo isso, como é importante. E logo todos ficam atônicos, perplexos por tudo que estava acontecendo, pela quantidade de peixe. Queridos, eu não conheço, talvez o problema que você esteja vivendo, o momento tão difícil que você esteja passando. Mas o que eu posso te assegurar com toda certeza, que vale a pena ouvir a voz de Deus, vale a pena obedecermos a sua voz. Nós gozaremos do cuidado, do milagre, da providência de Deus. Vale a pena você ouvir Deus falar com você, vale a pena você realmente dar crédito às coisas de Deus. Vale a pena. As pessoas não conseguem passar pelos problemas, pelas dificuldades, e você tem passado, e você tem vencido as dificuldades, porque o Senhor tem cuidado de você, você tem ouvido a voz de Deus, você tem obedecido a sua voz, você tem prazer em ouvir as coisas de Deus, você tem deixado Deus fazer o que Ele quer em sua vida? Algumas decisões que você tem tomado aí, ou alguns projetos que você tem escrito aí para a sua vida, você tem falado com Deus sobre esses projetos? Você tem perguntado se essa é a vontade de Deus? Parece que é o que nós queremos muito mais do que aquilo que Deus quer para nós. Parece que nós somos levados muito mais a fazer aquilo que nós achamos que é bom para nós. Aquilo que é perfeito para nós. E nós deixamos de ouvir a voz de Deus, de obedecer a sua voz. Nós deixamos. Olha quantas coisas nós podemos aprender dentro desse texto. Quantos ensinamentos nós tiramos. Primeiro, valorizar a palavra de Deus, as coisas de Deus. Precisamos estar atento. Outra coisa, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus é através do ouvir e da obediência que o Senhor traz a providência para nós. Que possamos, daqui para frente,
refletirmos mais das nossas decisões, daquilo que nós pensamos que é bom para nós, mas vamos consultar o Senhor. Vamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos ouvir mais o Senhor falar conosco. Tá bom, queridos? Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse texto, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor falou conosco de uma maneira muito especial. Meu Senhor, nos ajude a valorizarmos a Tua palavra, o tempo da palavra, da oração. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz, nos ajude a tomar decisões segundo o Teu querer, a Tua vontade. Texto esse precioso, Senhor, que nos traz uma reflexão sobre que tipo de vida estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, que tipo de voz nós estamos ouvindo. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus? Ou nós estamos ouvindo outras vozes? Que valor estamos dando à voz de Deus? Pai, nos ajude, Senhor, a realmente ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Pai, desperta-nos para deixarmos toda a nossa sabedoria, aquilo que muitas vezes achamos que sabemos demais, mas que possamos ouvir a Tua voz e procurar obedecer, e que o Senhor nos ajude, Pai. E abençoe grandemente, Senhor, as nossas famílias. Quero orar também, Senhor, pela vida dos nossos governantes da nossa nação. Quero orar pelos missionários, ó Deus, que o Senhor continue suprindo as suas necessidades. Pai, em nome de Jesus, quero orar por aqueles que estão enfermos. Quero agradecer ao Senhor pela vida do irmão Dionísio. O Senhor tem abençoado o Teu filho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem fortalecido o Teu filho. Pai, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor visite cada família, Senhor, ó Deus, de cada irmão da nossa igreja. Ó Deus, abençoe grandemente, ó Deus, cada família, cada casal, cada jovem, cada adolescente. Pai, nós Te louvamos, Pai, pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, aproveite o tempo que você tem agora, ligue para o irmão. Quanto tempo faz que você não fala com ele? Ore, converse um pouco com ele, olhe por suas necessidades. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe.